Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio do vosso podcast Conversa e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, Paulo Baldaia. Obrigado por estares aqui. Tu que estiveste cá, lembras-te quando? Ui, a minha memória já lá vai um tempo, já vai algum tempo. Já gravei estiveste no primeiro ano. Eu acho que gravei dois. Gravei um contigo e com o Zé Ribeiro e Castro e um só eu e tu, acho eu, mas a minha memória pode-me estar a trair. Epa, não. Chegámos para gravar um, mas não se concretizou. Não chegou? Pronto, não, então, gravámos só memória, esse do... A memória engana. Exato, tranquilo. Portanto, nós estivemos justamente a fazer aquele que foram a segunda volta das eleições legislativas francesas. Portanto, já tínhamos então Emmanuel Macron como presidente da França e, portanto, estávamos a ver como é que iriam ser também o próprio Parlamento francês, como é que ele iria ser. E, portanto, obviamente foi uma consagração das eleições presidenciais, porque assim é o sistema francês, permite facilmente que haja porque o distanciamento de eleições é muito, muito reduzido. E, portanto, caros ouvintes, estamos aqui agora uma vez mais via Skype. Entretanto, já chegou, para vocês que foram seguindo no Instagram, já chegou então aqui o tripé da Huawei para eu gravar então com o telemóvel, assim sendo, até que venha a máquina de volta. E hoje estamos então aqui para falar então desta temática toda relacionada com os Antifa, com o George Floyd, portanto, hoje, sábado, hoje domingo, dia 7 de junho, estamos também no rescaldo daquilo que foram então as manifestações ontem, sábado, em Lisboa, Coimbra e no Porto, não é? Portanto vamos falar também um bocado sobre isto, e sem antes disso começar por ler o teu texto que, enfim, sabes que eu gosto muito do teu tipo de jornalismo, e mais jornalistas houvessem como tu, e as coisas estariam muito melhores. Portanto, para ler aqui o texto que vocês podem ler no JN, título: Antifascista e contra os antifás. Todos os pretextos servem para fazer crescer o confronto entre grupos que se odeiam cada vez mais. Passa à escala global e agora querem meter-nos todos lá dentro. Neste espaço, emprenhado de intolerância, onde quem não é por eles é pelo inimigo, da morte de mais de um afro-americano às mãos da polícia, até a obrigação de ter que escolher entre os antifá e os fascistas, foi uma pressinha. Eu já fiz a minha opção, nem uns nem os outros. Sou antifascista e contra os antifás. Tenho, aliás, uma dificuldade grande em perceber como se pode ser democrata e, portanto, antifascista. Mas tolerar um grupo que defende o uso da violência para fazer valer os seus pontos de vista. Quando partem as montras das lojas e as assaltam ou destroem carros, estão a lutar contra o fascismo? E se essas lojas são muitas vezes propriedade de afro-americanos ou de qualquer outra pessoa antifascista, pensarão que é em defesa dos interesses das vítimas que o fazem ou o que fazem? Vejo-me tão antifascista que não suporto a ideia de ter alguém a subverter os princípios de um Estado de Direito simplesmente porque julga saber o que é melhor para mim. À direita e à esquerda. E não esperem que gaste umas linhas deste pequeno manifesto a hierarquizar a minha intolerância, porque isso seria entrar no jogo. Tenho bem presente a intolerância a que todos estamos obrigados quando o combate é contra a intolerância. Mas a história também nos ensina que quando as coisas se jogam no campo da violência, ganha sempre o que é mais forte, porque quase nunca se trata de saber quem tem razão. O que se passa nos Estados Unidos, na linha do que as democracias ocidentais sempre criticaram, quando se passava noutros pontos do globo, é grave porque se trata de um evidente abuso de autoridade. Neste caso, contra os afro-americanos, de uma forma sistemática e agora também contra a comunicação social. Confesso que agora o que me assusta mais é essa tentativa de intimidar e, como consequência, calar os jornalistas. Só porque querem agir numa democracia como agiriam se fosse a polícia de uma ditadura. Jornalista, terminas assim. Sim, termino porque aquilo que me incomoda numa democracia como a norte-americana, aquilo que me incomoda mais neste exato momento, é que eu percebo a necessidade de haver manifestações, de dizer à polícia que tem que ter outro comportamento, porque todos os cidadãos norte-americanos esperam que a polícia exista para os defender e não para os atacar. E o que nós estamos a ver é que com uma radicalização institucional por parte do Presidente dos Estados Unidos da América, a polícia sentiu-se
na necessidade, não sei por que razão eles fizeram, mas a verdade é que o fizeram, de tentar também, em várias cidades norte-americanas, intimidar os jornalistas, quase como tentar tirá-los da rua para que eles não testemunhassem aquilo que pudesse acontecer na rua. E os jornalistas são a última base de defesa da verdade, no sentido de ninguém como os jornalistas tem essa obrigação e tem uma obrigação de rigor e tem as ferramentas necessárias enquanto jornalista para procurar estar o mais perto possível da verdade, relatando aquilo que está a acontecer, seja aquilo que está a acontecer com os abusos policiais, seja aquilo que está a acontecer com os abusos dos manifestantes. E, portanto, como o que eu senti foi que na semana passada, no final desta semana, a polícia estava a apostar forte em intimidar jornalistas. Isso também me incomodou bastante, porque ser jornalistas na rua, as duas partes podem radicalizar muito. A polícia que está lá para defender, para que os manifestantes possam estar pacificamente a fazer valer os seus direitos, mas também a polícia também lá está para evitar que haja destruição da propriedade, não é? Seja os carros, sejam as lojas, seja o que é o bem público. O simples passeio. Se não houver jornalistas lá, bom, funciona como funciona numa ditadura, a polícia faz o que quer, os manifestantes sobem a parada e destroem ainda mais, e esse era o receio que eu tinha, dizer que eu agora acho que as coisas continuam muito baixo, porque nós vemos a polícia a continuar a usar em vários episódios, a polícia com um uso excessivo da força, mas os jornalistas estão lá, não se intimidaram, continuam no terreno e isso é muito importante. Vou ler agora também um post que o Donald Trump fez no Instagram e que também o comentei em aula de mestrado, em que ele diz, isto é um post de 4 dias atrás, portanto dia 3, que diz: "If you watch fake news, CNN or MSDNC, you will think that the killers, terrorists, arsonists, anarchists, thugs, homelands, looters, Antifa and others will be the nicest, kindest, most wonderful people in the whole wild world. No, they are what they are, very bad for our country." Esta ideia que eu queria também discutir contigo, e que é algo que eu também trago muitas vezes aqui para o podcast, é a questão do jornalismo maniatar também e de romantizar muitas vezes a narrativa, não é? Porque agora parece, e acho que o teu texto também vai um pouco nisso, temos alguns jornalistas, temos alguns meios de comunicação a romantizar também a coisa e a dizer, não, agora temos de ser todos anti-Fá, porque sermos anti-Fá é automaticamente sermos contra Donald Trump. E, portanto, vemos também uma grande perseguição a Trump nesse sentido. Não querendo defender o Trump, como é óbvio. Duas coisas, mas ele tem direito, ele foi eleito democraticamente. Eu também tenho um problema com quando olho para Trump, ele não representa quase nada daquilo em que eu acredito, mas representa também uma coisa, ele foi eleito pelos norte-americanos, no sistema norte-americano, ele é um presidente eleito numa democracia em que a maior parte das coisas funcionam bem. Em nenhuma democracia funciona tudo bem. Mas eu tenho um problema de facto com as manifestações que se prendem muito ao conteúdo, ou seja, faz todo o sentido que as causas sejam nobres quando se luta. Eu acho que faz sentido lutar para acabar com o racismo institucional nos Estados Unidos, ou fazer esse combate, nunca deixar de o fazer, porque já aconteceu mais que uma vez a necessidade de ter que fazer isso, e há a polícia nos Estados Unidos que é claramente racista, e portanto isso tem que ser resolvido, e a lei tem que agir sempre de forma muito dura, porque é sempre muito mais grave um episódio de racismo e a morte de um afro-americano às mãos de um polícia do que a morte de um cidadão qualquer às mãos de outro cidadão por uma questão de crime, porque é suposto a polícia existir para nos defender. Portanto, é bastante grave aquilo que aconteceu, faz todo o sentido que os norte-americanos se manifestem para que as coisas mudem. Mas sendo portanto, sendo nobre a causa, eu não consigo entender, porque favorece sempre o lado contrário,
que nessa causa depois se destrua. Eu dou um exemplo no meu texto, porque me parece, é tão evidente, isso acontece. Eu gostava de ver o jornalismo norte-americano, ou quem está nos Estados Unidos a fazer isto, a ir procurar perceber em 2 ou 3 lojas, naqueles carros todos que arderam no meio da rua, a quem é que pertence aquelas pequenas lojas? A quem é que pertencem aqueles carros? Se houver um afro-americano que luta mensalmente para pagar a prestação do seu carro, para dar de comer aos filhos, para ter a sua casa. Se lhe pegam o fogo ao carro e ele não tem um seguro contra todos os riscos, tem que pagar na mesma o carro durante 3 anos que lhe falta pagar, mas já não tem carro, porque aqueles que o querem defender lhe destruíram o carro. Isto faz algum sentido? E faz sentido que o jornalismo na América não se preocupe. Tem medo de quê? Tem medo de, ao dar o exemplo de um erro que foi cometido pelo excesso, pela violência que existe, se consiga convencer as pessoas todas, quando estão a manifestar, se vem alguém, se vem pessoas que pertencem, eu não tenho informação, os antifás não são todas pessoas violentas, e o conceito de ser antifascista a mim não me incomoda nada, eu sou antifascista, não quero fascismo de maneira nenhuma. Agora, uma organização que permite ter dentro de si um movimento, que se quiserem chamar, que tem alguma organização, gostam de dizer que não tem, mas tem alguma organização, permite os manifestantes que estão a agir pacificamente. Nós vimos isso acontecer já nos Estados Unidos nos últimos tempos. Nos últimos dias, nós vemos manifestantes que são pacíficos, que querem combater o racismo, a irem perseguir outros manifestantes que estão a destruir lojas e a pilhar lojas e ir lá e dizer não faz a destruir este movimento. Ora, isto era o que eu esperava que acontecesse desde o início e o que esperava que acontecesse também com os jornalistas. Vamos lá saber o que é que eles estão a destruir, porque, e atenção que eu sou absolutamente contra a destruição de propriedade alheia, em qualquer circunstância, mas ainda assim acho que se percebe melhor neste conceito, se estão a destruir uma fábrica de uma multinacional, uma loja de uma multinacional de roupas, isso é mau, ainda assim não tem o impacto de nós sabermos que o que estão a destruir é uma loja de um afro-americano que trabalhou durante 30 anos para juntar dinheiro, para poder ter a sua pequena loja numa rua qualquer de uma cidade norte-americana, chamadas lojas de proveniência. E ver, qualquer delas, mas estas existem muitas, não é? Mas uma loja qualquer que é destruída e que é pilhada. Não fazia sentido o jornalismo ter feito lá e cá, eu poder ver cá também, em todo o mundo, porque todos nós olhamos para a América como se fosse o nosso país, não é? Todos nós achamos que a América nos diz respeito a todos, não é? Também é verdade que eles também acham que o mundo lhes diz respeito a eles, portanto, isto é cruzado, é interesse mútuo. Mas eu tinha todo o interesse que isso acontecesse e, acima de tudo, eu tenho a minha opinião bem formada. Não, eu não aceito, nem acho admissível que se aceite que os fins justifiquem todos os meios que se utilizam. Não é possível. O combate que aqui se está a fazer é pacífico. E é o que não tem que ser, mesmo uma das frases que se utiliza muito neste combate, que é não há justiça, não há paz. A paz tem que ser a de ocupar as ruas, não tem que ser a de destruir, nem tem que ser de matar o outro, não é esse tipo de guerra. O não haver paz não significa que há guerra, significa que não parou. As pessoas vão ter que estar constantemente, porque a manifestação está permanentemente na rua, a pensar naquilo que aconteceu e na forma como pode ser alterado. Eu o que acho, que já lá vamos falar, presumo Portugal, também sim, da manifestação que houve em Portugal, se me permitir dar já esse salto, porque é mais um debate. Queria só fechar aqui uma coisa em relação a isto da América, no sentido de dizer que, e pronto, já foi algo que eu já disse no episódio anterior, e portanto mantenho a minha linha de pensamento, que é, eu consigo perceber o porquê dos manifestantes incendiarem, consigo perceber, mas não justifico. Incendiar os carros da polícia, sendo o símbolo da polícia, não é? Consigo compreender esse ataque à instituição, e, portanto, a revolta à instituição nesse sentido. Agora, não consigo, e aí não justifico e nem consigo perceber justamente o ataque a pequenos comércios. Portanto, para mim não faz sentido. Pequenos comércios e carros que eu vi.
eu vi vários parques de estacionamento com carros de pessoas que nós não sabemos quem são a arderem, e portanto podem ter ardido carros de pessoas que estão a fazer um grande esforço para o propagar. Dizer a propósito ainda do post do Trump, que é uma coisa que se percebe que estes manifestantes perdem logo a razão, é que isto é claramente dar um trunfo a quem supostamente não está interessado em resolver o assunto. Portanto, se radicaliza, se destrói, se as manifestações não são no sentido de marcar uma posição e não destruir as coisas que são de outras pessoas, que, insisto, não fazemos a mínima ideia quem são as pessoas que ficam prejudicadas por aquilo, obviamente que isto é dar trunfos a uma parte radicalizada, mais à direita, que de todo não quer, se sente acossada por estas manifestações, acha que fica prejudicado, quando ninguém fica prejudicado pela justiça. Se houver manifestações organizadas de pressionar, de estar na rua para dizer isto tem que mudar, não pode haver racismo na polícia, convences, quanto mais tempo passa, mais pessoas tu convences. Se, pelo contrário, em cada dia de manifestações, à noite, principalmente à noite, a seguir é destruição, e a seguir isso leva a que o Trump diga que agora quer os militares, que já não lhe chega à polícia, quer os militares na rua, isto claramente faz com que a sociedade norte-americana fique cada vez mais partida entre pessoas que, e por isso eu insisto, porque é mesmo verdade isto, quando neste tipo de coisas, quando entra a violência, ganha o mais forte. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Ganha sempre quem tem a força do seu lado. E as milícias, mais os militares norte-americanos, a polícia, estão todos obrigados mais ou menos, não é tanto assim, mas mais facilmente vão resolver as coisas à maneira do Trump. E as pessoas têm que ter consciência que isto nunca é para saber quem tem razão. Quando é com violência, é porque ninguém tem razão. Porque quando se usa a violência, é raríssimo, mas muito raro. Obviamente, quando o Hitler resolveu começar a invadir vários países à sua volta, o direito à defesa, essa violência é razoável. Os países têm que se defender, as pessoas têm que se defender. Agora, quando a violência é evitável, e neste caso tem que ser evitável, não é à procura da razão que se utiliza a violência, e depois vai ganhar sempre o outro lado, não é? Quem tem o exército do seu lado, quem tem... Isto depois acaba por ser uma coisa de cansaço. Daqui a X tempo, não convencer, se os norte-americanos não se convencerem que as coisas têm que mudar, é uma questão de tempo para haver cansaço, as coisas vão passando e nós daqui a 3, 4, 5, 10 anos, o que for, estamos outra vez a discutir a mesma coisa, porque vai voltar a acontecer, porque não se aproveitou este tempo para refletir a sério sobre o que tem que mudar. Sim, em aula uma professora perguntava-me o que é que nós achávamos desta questão toda do racismo na América. Disse, isto vai ser por rondas, e portanto numa primeira ronda ganham claramente os manifestantes. Numa segunda ronda que está ainda para acontecer, não sei se vão ser os manifestantes que vão ganhar, porque tudo depende de como é que for o comportamento dos manifestantes, porque os manifestantes, ou aqueles que se vão infiltrando nas manifestações, vão virtuar ou desvirtuar as mesmas, não é? Portanto, tu podes fazer com que uma causa seja a melhor causa do mundo, mas se há um mau comportamento, desvirtuas e, portanto, perdes a razão nesse sentido. Queres então já passar para Portugal? Sim, um pouco aconteceu aqui. Portanto, tivemos então em Porto, Coimbra e Lisboa, sendo que hoje está a ser partilhada, inclusive pelo podcast, porque o podcast sempre teve uma postura de, obviamente, alinhar com o movimento de que as vidas negras importam, mas também todas as vidas importam, e inclusive a imagem de uma criança africana, afro-americana, que pega tem um cartaz que diz: nós nunca dissemos que só as vidas negras é que importam. Portanto, sempre procurei também trazer um pouco de calmia nesse sentido, e hoje volto a manter na mesma esse registro, quando partilho a imagem daquele rapaz que diz bom polícia é polícia morto, no sentido de que nós não podemos radicalizar e não podemos nunca tomar o todo pela parte, nem a parte pelo todo. Portanto, e sobretudo quando estamos em regime de prevenção ao Covid-19, sobretudo aqui na zona de Lisboa e Val do Tejo. Sim, essa imagem, mais uma vez, não reflete, é evidente, não é? Não reflete
O movimento todo. O movimento que lá estava. Eu diria que 99% das pessoas que lá estavam não pensam assim, admito que estão lá sempre, e malta mais nova, jovens, que acham que isso quer ser muito para a frente, muito moderno, de dar um grito que mais ninguém dá, marcar a diferença dizendo que os outros não disseram. E eu estou menos, pela experiência que tenho de ver isto acontecer, e também eu já fui adolescente e depois jovem adulto, eu estou menos preocupado com o que aquele jovem fez, de facto, não é? Que está lá com uma camisa toda americana, da Converse. Da Converse All Stars, sim. E todo de pintas e tal, e eu olho para aquilo e digo, é uma necessidade de afirmação que claramente ultrapassa aquilo que é razoável, mas eu tenho esperança de que naquele jovem aquilo vai-lhe passar, porque o tempo lhe vai dar maturidade e ele vai perceber que, sim, até lhe pode ter tido piada achar fazer aquilo, mas ele vai perceber que aquilo não faz sentido. Não faz sentido de todo, não faz sentido. O que me incomoda mais é que naquela manifestação estavam milhares e milhares de pessoas já adultas, já com uma necessidade de razoabilidade em tudo o que fazem na vida, que se lhes permite achar que o facto de Lisboa estar num nível diferente do resto do país no combate à pandemia Covid não deveria permitir aquele tipo de organização, que devia ter sido feito de outra maneira, que lhes permitisse. Eu percebo, sou contra. Acho que não devia ter havido aquela manifestação naqueles modos, naquela forma, mas percebo que outros digam, não, isto é demasiado importante para isso poder importar agora, não é? Mas porquê que também não o fizeram, mas porquê que não o fizeram na altura com o Giovanni e porquê que também não o fizeram na altura com o ucraniano no aeroporto de Lisboa também? Porque são diferentes, são coisas, já lá vamos, okay. são importantes, mas são coisas diferentes. Ainda assim, nós estamos a falar de um movimento à escala global do que está a acontecer, falou-se, muita gente criticou, quer o Giovanni não é sequer um ato de racismo. Não tem rigorosamente nada a ver com o racismo. Mas inicialmente foi dado como isso, não é? Não tem nada a ver com... Mas é preciso distinguir, porque uma coisa é a violência policial, que é o do CEF, com o ucraniano, sem dúvida nenhuma. Outra coisa é o Giovanni, que morreu, era cabo-verdiano, mas morreu, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma coisa de discoteca, já aconteceu em vários sítios, é péssimo, é mau, qualquer crime, mas não tem uma coisa a ver com a outra. E ainda assim eu digo, e aqui é uma manifestação global, está a acontecer no mundo, em várias cidades do mundo ao mesmo tempo, mas eu dizia, para quê? Eu não concordo, mas ainda entendo o que as pessoas me estão a dizer. Agora, eu não percebo de todo, não tenho como entender, não, discordo completamente e não tenho como entender como é que tanta gente que ali estava e ninguém foi dizer àquele miúdo como é que é possível, que não houve naquele momento, logo, a primeira vez que aparecesse aquele miúdo com aquele cartaz, alguém que lhe fosse dizer, esse cartaz não pode estar aqui. Nós não defendemos este tipo de coisas. Ninguém tem o direito de defender isto. Aquilo que tu estás a fazer é a ter um comportamento que nós estamos aqui a condenar. Ou seja, esta manifestação é para condenar comportamentos deste tipo. Portanto, o que é que tu estás aqui a fazer a manifestar? Ninguém, na primeira vez que o jovem levantasse o cartaz, tinha que haver ali gente naquela manifestação para lhe ir dizer isto não é possível, esse cartaz, tu rasgas esse cartaz não pode ser levantado. Sim. Nós queremos que a polícia esteja bem, nós queremos bons polícias na rua para nos defender, para defender a sociedade, para defender o modelo de sociedade em que acreditamos. E, portanto, não pode haver aquele tipo de cartazes. Mas eu acho que as coisas estão tão radicalizadas que mesmo aquelas pessoas que querem, muitas das que se querem manifestar contra o racismo, eu acho que esse combate é absolutamente necessário, claro. Já estão disponíveis para sacrificar a forma como se isso não importasse, a forma como se manifesta importa, e quando a forma é má, o que acontece é que se dá argumentos
ao campo adversário, àqueles que acham que não é possível fazer, que não é necessário fazer nenhum combate contra o racismo, está-se a dar armas para essas pessoas desviarem a conversa. Portanto, hoje, domingo, ir às redes sociais são carregadas de discussão se aquilo se podia fazer assim ou não. Se tivesse que organizar o que teria proposto, se tivesse estado numa organização desse tipo, o que eu teria proposto é que se fizesse um cordão com o devido distanciamento, de 2 metros, as pessoas abriam os braços para um lado e para o outro, isso marcava a distância e entre as pessoas, um cordão humano que ligasse o ponto de partida, a Alameda, por exemplo, à Embaixada dos Estados Unidos e depois à representação da União Europeia em Portugal, o que fosse, que se fizesse um cordão humano, que tivesse uma grande visibilidade, mas que se cumprisse as regras que existem para o combate à pandemia. Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu acho que isso teria tido mais impacto, honestamente. Pela extensão que é, então. Começava logo por nem sequer permitir depois que se fizessem este tipo de debates, e depois as pessoas dizem, mas que os que lá foram estão... é um problema deles se correrem mais riscos. Não é verdade, porque aquelas pessoas que lá estão todas vão a seguir interagir com outras. Portanto, se aumentar... Não é circuito fechado. Se aumentar o risco de contágio, porque aquelas pessoas não estão a cumprir as regras, que estão determinadas, isto é uma questão de Estado de Direito, sim, está terminado. E Lisboa tem uma ordem concreta, não é? O resto do país é 20, Lisboa sim, em concreto são 10. Mas mesmo em qualquer outra parte do país, aquela manifestação não poder. Há um direito à manifestação, é preciso pedir autorização para fazer manifestações, mas há regras. E estou a dizer, acima de tudo, aquelas pessoas não se puseram em perigo apenas a si próprias. Puseram-se a si e a todos os outros com quem vão interagir a seguir. Porque se tiver havido um aumento de contágio a partir daquela manifestação, as pessoas que tiverem sido contagiadas naquela manifestação vão para outros sítios, estar com outras pessoas, com a sua família, com os seus amigos, com não sei o quê, aumentar o risco dessas pessoas também serem elas contagiadas. Estas coisas de existirem regras para combater a pandemia, não é porque andamos a aprender, não é porque fica bonito estarem poucas pessoas na rua, não sei, e não vale a pena a discussão, mas pode-se ir para a praia, não se pode ir para ali. Sim, são coisas diferentes. E para isso existem autoridades de saúde que determinam o que é que se pode fazer em cada um dos sítios. E a discussão, mas pode-se andar de avião, não se pode andar ali. Nós já sabemos que muito daquilo, do risco que também se vai correr numa viagem de avião, tem a ver com uma parte que também é importante, que também fazemos essa discussão, que é a parte económica, a necessidade de fazer as economias retomar. Ainda assim, insisto, essa parte eu não concordo, em absoluto não concordo, percebo quando me dizem que aquilo que está em jogo é tão forte que suplanta essa fraqueza da forma como aquilo foi organizado. Eu não concordo, acho que se cometeu um erro e mostra que está radicalizado de tal forma que eu vejo que quem diz isto que eu estou a dizer agora é acusado afinal de não ser antirracista. Ou é acusado afinal de não ser antifascista. Sim, e eu custa muito, nós estamos aqui numa conversa mais informal, dizer, é que não dão mesmo para esse peditório, era o que me faltava. Quer dizer, eu não cheguei aos 56 anos de vida, com tudo o que fiz durante a vida, a ter que dizer a alguém se sou ou não sou antifascista ou antirracista. Claro. Eu já estive em muitos combates e continuarei a estar, estarei sempre do lado que acho que é onde está a razão, não vejo que possa ser de outra maneira. Mas insisto, há aqui uma arrogância dos puros. Há pessoas que neste combate, como isto radicalizou tanto, há pessoas que neste combate contra o racismo acham que só é verdadeiramente antirracista quem for como eles, ou seja, quem estiver exatamente alinhado pelos mesmos. É preciso destruir propriedade alheia, destrua-se propriedade alheia. É preciso pôr em perigo com manifestações que não cumprem regras de pandemia, faça-se. Não pode ser. Não pode ser, e aliás, é um dos grandes combates também dos democratas moderados, é o de alinhar no combate ao racismo com regras que estão pré-estabelecidas, que são assim, que são iguais para todos. Claro, exatamente. Mas é que é mesmo esse o ponto, é que nós andamos basicamente no jogo de quem dá mais. Isto é um leilão, não é? Isto é ver quem é que faz mais.
Eu no episódio anterior já mencionei e volto a mencionar este, porque, enfim, depois as pessoas também atacam-te a ti, mas nunca procuram saber o que é que tu já fizeste, ou qual é o teu contexto, ou qual é a tua linha de pensamento, e se és coerente ou se não és coerente. Até podem saber e não ligou nenhuma. Podem sim, também é isso. Ou podem ter estado no dia de ontem o que tu disseste, hoje que estás a dizer uma coisa com a qual eles não concordam, já passaste a ser um bandido e ontem eras um herói. Isto hoje, nas redes sociais, as redes sociais também estão cada vez mais perigosas no sentido que estão a abrutalhar o pensamento de toda a gente. Quer dizer, nós temos que estar permanentemente a situar-nos, a dizer eu sou azul, ou sou verde, ou sou cor-de-rosa, ou sou vermelho, ou eu sou alto, ou sou baixo, ou sou gordo, ou sou magro, que é preciso estar sempre a dizer, não, sou o que sou a cada momento, penso sobre as coisas a cada momento e de acordo com aquilo que está a acontecer e com o que é o meu pensamento. O meu, para toda a gente, obviamente. E a única coisa que se pede a toda a gente é razoabilidade no pensamento, não é preciso extremar posições até ver quem é que vence o outro. Isso não faz muito sentido esse tipo de debate. Exato. Tanto que eu, quando critiquei justamente também a manifestação do 1º de Maio, né, que também foi outro caso, e que levanta também aqui a questão do aumento dos casos de Covid-19 também aqui na margem sul, né? Sabes que eu sou aqui de Seixal e, portanto, a Câmara Municipal de Seixal levou 2 autocarros, ou 3 autocarros, já não me recordo. A Moida também levou 1 ou 2 autocarros para manifestantes, as câmaras municipais. E, portanto, eu já na altura tinha dito que eu tanto bato à esquerda como bato à direita, ponto. Não há santos. Em política não há santos, ponto. E, portanto, é o que eu digo, quer dizer, eu não me podem conotar agora sou fascista, agora sou comunista, porque eu não consigo ser as duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, esta questão toda do racismo é algo que eu também levo muito a sério. Acho que o racismo, apesar de tudo, também encapota muitas coisas. Eu, pessoalmente, tenho um legado na minha família, que a minha família está ligada ao fim da escravatura. Percebes? Com o Sá da Bandeira. Portanto, é um legado que eu trago comigo e, obviamente, nunca o irei também deitar fora nesse sentido. E, portanto, ver este tipo de coisas em que temos mulheres... tenho estado a ver alguns cartazes também, que agora tenho estado a publicar, fotografias. E vi um cartaz de uma senhora, já com os seus 40 anos, em que dizia que Lisboa foi feita à conta da pimenta e dos escravos. Quer dizer, se Lisboa fosse feita... Não, mas sendo outra história, percebes? A mim aquilo revolta-me porque não tem veracidade, percebes? E agora também é como quase que tivemos a acontecer com a Joacine, não é? De agora temos que todos nós, brancos, ter que fazer um meia-culpa por aquilo que antepassados nossos fizeram ou não fizeram durante o período da expansão portuguesa, quer dizer, isso é ridículo, é um debate estéril. Cláudio, eu estou sinceramente bastante mais preocupado com aquilo que acontece hoje. Evidente. História é a história. Já passou, uma visão unilateral da história, mas eu preocupa-me saber como é que eu posso contribuir para que a sociedade seja mais justa hoje. E não perco muito tempo a olhar para estar a avaliar o que aconteceu, porque eu acho que nós fizemos muita coisa mal, fizemos muita coisa bem, mas interessa mesmo olhar para hoje. Interessa-me olhar para o que hoje somos como povo e para a necessidade que temos de ter sociedades mais justas aqui em Portugal, como nos Estados Unidos, como pelo mundo fora. Que implicações, para irmos também terminando, que implicações é que vês com isto? Um aproveitamento por parte da esquerda, pedras arremessadas à direita que vão construir castelos? Ninguém ganha com isto. Muito honestamente, dizer-te que aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, é que o debate político está a radicalizar-se muito, fica muito pouco espaço em termos de debate. Não, em termos de voto, as sondagens continuam a indicar, os estudos de opinião continuam a indicar que o eleitorado português é bastante moderado e, portanto, vota maioritariamente em partidos moderados, no PS e no PSD, mas a tendência será para continuar a esbater-se esse núcleo central de eleitores e aumentar nas franjas. Porque o debate político está muito radicalizado, mesmo à direita, muitos dos apoiantes da iniciativa liberal são muito parecidos na forma de estar nas discussões, nas redes sociais,
com os militantes do Bloco de Esquerda, são muito parecidos, eles têm razão, os outros não têm, ponto final, e a discussão é sempre essa, é sempre contra, há muita gente que são mais depressa, ou seja, são iniciativa liberal, porque não é tanto por tudo o que acham que há de bom no liberalismo, é por serem contra o socialismo, ou seja, e o socialismo é tanta coisa, não é? Foi lá por comunistas, como põem o PS, acham que é tudo igual, um bocadinho também como fazem os militantes mais à esquerda, no Bloco e também esses do Antifaz, etc., que se tu não és do Bloco ou do Antifaz, então és fascista. E o que se vê, e já nem falo do Chega, que é claramente um partido que eu acho, sou constitucionalista, mas acho que a cada dia que passa mais se transforma num partido que não faz sentido aos olhos da Constituição portuguesa. Se hoje uma petição nesse sentido. Eu também acho que a melhor maneira veremos, e o povo tem direito a votar, é quem entende, não é? Mas a melhor maneira é nas eleições não lhe dar a força que eles julgam que tem. Eu sempre achei, e escrevi isso há muito tempo, que iria haver um partido de extrema-direita em Portugal, escrevi já há uns anos, as pessoas achavam que não era possível haver, eu sempre achei que era possível haver, e ela aí está, e acho que pode descer, mas acho que os portugueses é que têm a obrigação de não deixar que ele seja demasiado grande, mas como está a radicalizar muito o debate político, eu enriquece porque quando o debate político é feito maioritariamente com pessoas que dizem eu tenho 100% de razão, quem não está comigo é fascista, eu tenho 100% de razão, quem não está comigo é da União Soviética, quando o debate está nisto, deixa de haver debate, quer dizer, é um bocadinho estar a jogar aqueles jogos antigos que havia nos primeiros computadores, em que era um tracinho e a bola andava de um lado para o outro, e é só fazer os traços, abanar os traços, a ver se a bola não passa. Está assim o debate político, é muito rudimentar, é mesmo aqueles primeiros joguinhos de computador que é só fazer deixa-me só desligar aqui, e portanto eu tenho receio que o debate político vai ficando cada vez mais fraco, de qualidade, que de repente não andemos a discutir coisas que são importantes, mas apenas a discutir a espuma dos dias, não é? Coisas que não fazem sentido. Não é? Todos nós temos a obrigação, todos ganharemos se a sociedade for mais equilibrada, mais justa, ganharemos todos muito mais com isso, viveremos todos muito mais felizes do que andar a puxar a corda para um lado e para o outro, a ver se isto rompe. Mas pode romper, de facto, porque eu vejo que em Portugal e no mundo são momentos, o mundo está perigoso, sobre isso não há dúvida nenhuma. Resta saber quem é que é o lado mais forte que rompe a corda. Eu espero que seja o povo e que ela não chegue a romper a corda e que seja o povo somos nós todos, atenção. E que haja juízo e que nós sejamos capazes de fazer as melhores escolhas e de termos políticos capazes a governar-nos para as coisas melhorarem e vivermos todos melhores. Não? Sem isso, haverá sempre radicalismo. Enquanto houver injustiça, não há maneira de parar os radicalismos. Exato. E é mesmo essa a mensagem deste podcast também, que os democratas vençam sempre. Democratas no sentido, aqueles que são amantes da democracia, a democracia no verdadeiro sentido da palavra e na verdadeira praticabilidade da mesma. Paulo, foi um gosto estar aqui contigo, espero que também tenhas gostado. Um grande abraço, muito obrigado. É sempre um gosto, obrigado, eu também, e portanto para mim é sempre um gosto falar contigo, porque és muito straight to the point, no bullshit, e portanto isso é o que se pretende também cada vez mais, é que as pessoas também não entrem na linha dos politicamente corretos. Portanto, vocês, caros ouvintes, obrigado por estarem desse lado, já sabem, vai haver novos episódios, vai haver também a Academia de Política, e portanto, já sabem, até lá tenham boas conversas, e já agora, democracia sempre.